Olá, irmãos, graça e paz. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, todo mundo que está entrando conosco aí. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Muito bem-vindos. Olha só, Miriam Hanna está conosco hoje. Graça e paz, minha filha. Saudade, tudo bem? Bem-vindo, irmãos. Entrei 2 minutos depois porque a moça estava limpando aqui o meu sótão hoje. Tem a dona Fátima, né? Ela trabalha conosco aqui. E ela estava nos ajudando nisso aqui hoje. Por isso que levei mais 2 minutos aqui, tá bom? Mas espero que você não fique chateado comigo por causa disso. Ok? Todos estão bem? Estamos hoje no 4º dia do jejum. Nosso jejum tem sido muito bom. Aqui no Brasil hoje é feriado, né? Não sei se também é feriado aí na Irlanda, se é feriado em Londres, mas nós estamos aqui hoje, Corpus Christi, feriado de Corpus Christi. Ok. Muito bem. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tanta gente entrando aí conosco. Vocês perceberam que sempre, quando eu ligo a câmera, eu deixo aparecer primeiro a foto de um livro, ok? São livros que eu li e recomendo, eu sempre coloco aí, no início dessa está O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, do Eugene Peterson, que ele fala muito sobre fariseus. Os fariseus foram aquele grupo que Jesus mais lidou com eles, né? Mais tratou com eles nos seus discursos, nas suas pregações. E por que Jesus bateu tanto nos fariseus, vamos dizer assim? Porque os fariseus eram eram os crentes, era para ser os crentes da época, né? Os fariseus seriam a igreja de hoje. E Jesus foi muito firme com eles, e até porque desejava que eles mudassem, que eles fossem transformados, e seria uma bênção muito grande para eles se tivesse acontecido. Mas nós sabemos que eles, os fariseus, foram muito duros, não é? E não foram transformados. Muito bem, nós já estamos aí com 110 pessoas. Estou tomando aqui um chazinho. Minha canequinha especial. Um abraço para a pastora Cláudia, pastor Juraci. Eu sempre mando esse abraço. Pastor, olha, essa caneca é linda. E nós compramos ela, eu e minha esposa, numa cidade chamada Adere, que a gente fala que é a cidade da Aderani, uma cidade no interior da Irlanda, linda, que as casas ainda tem casas com telhado de palha, né, de capim, é uma coisa bem rústica. E aí nós compramos essa caneca lá para lembrar, e eu falei, a sua cidade é uma cidade pequenininha. A Aderani fala que tem vontade de jogar na Mega Sena da virada para comprar essa cidade tão bonita que ela é e mudar para lá, para envelhecer lá, né? Passar os últimos dias lá. Muito linda, tá bom? Essa canequinha nos remete a uma lembrança muito boa de uma viagem que a gente fez para a Irlanda, e foi muito jóia lá esse dia. Então é uma lembrança muito jóia. Alguém outro dia perguntou assim, bispo, por que você fica mostrando suas canecas e copos e tal, e facas? Isso mostra por onde eu passei. É uma forma de desafiar você a fazer a vontade de Deus, porque Deus nos leva pelo mundo quando a gente se dispõe a fazer a vontade dele, né? Ninguém começa viajando para longe, a gente começa viajando para perto, assim, Guapó, Nerópolis, Goianápolis, para onde eu sempre fui quando comecei a pregar o Evangelho. Mas à medida que você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E eu acredito que Deus vai te levar às nações. Você que está me ouvindo aí, Deus vai te levar às nações, amém? Mas isso tem a ver com a gente fazer a vontade de Deus. E começa a ligar para nós na hora da live, é um absurdo. Fico até chateado com isso, mas amém. Queridos, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? O som está saindo bem audível para todos? Glória a Deus. Muito bem. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu fico muito feliz de ter os irmãos conosco aqui. Estamos hoje no nosso 4º dia de jejum, dessa semana de jejum. Nós vamos jejuar até sábado. Lembrando que sábado nós vamos jejuar até as 13 horas. A hora que terminar a live sábado, nós já podemos... Se alguém está comigo aí, liga para o pastor Júnior Rocha, diga para ele que eu estou numa live, não tem como falar com ele no telefone. Porque eu acho que ele esqueceu que eu estou na live. Por isso que ele deve estar ligando aqui. Liga em alguém para ele aí, manda um recado, diz que ele está
interrompendo a live, tá bom, queridos? Me ajuda aí, se alguém está me ouvindo aí daqui de Goiânia, manda aí para ele um recado aí. Muito bem, estamos no 4º dia de jejum e ontem nós começamos a falar da perseverança como arma de guerra, ok? E o NB tá rindo, ele veio mandar uma mensagem pro Júnior Rocha aí dizendo: Júnior, o bispo usa o celular e ele tá numa live, não chama ele agora não, a hora que terminar você fala com ele. Lembra o Júnior que tem uma live, fala para ele entrar na live para aprender também, que aí ele para de dar esse vexame. Então, irmãos, a não ser que seja uma coisa muito urgente, né, uma notícia terrível aí que possa estar acontecendo, aí não sei também. Muito bom, irmãos, nós estamos falando de perseverança como arma de guerra, E ontem nós começamos a falar sobre isso, foi uma live onde nós estávamos falando, comecei falando sobre 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Eu queria hoje continuar falando um pouquinho sobre isso, queria convidar você, por favor, para orar comigo e pedir a Deus que fale conosco aqui, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu te agradeço pelo privilégio que temos agora de estarmos juntos aqui, conectados pela internet, podemos compartilhar da sua palavra nesse dia tão especial, que o Senhor fale conosco. Mais uma vez eu te peço, me ajude, ó Deus, a externar aquilo que o Senhor tem internado dentro de mim, que eu consiga colocar para fora o que o Senhor tem colocado para dentro. Senhor, não deixe a minha alma ou a minha carne, ó Deus, dominar o meu espírito, mas em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, ó Deus, agora a ser um canal de bênção na vida de cada irmão que está conosco, primeiro na minha vida, depois na vida deles, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então vamos lá. Perseverança, uma arma poderosa na nossa guerra. Eu dizia ontem, não vou repetir o que disse ontem, com a ideia de que você, por favor, assista a live de ontem. Entra aí no meu IGVT ou lá no nosso canal do YouTube, assista a palavra de ontem, que você vai ter a introdução. Mas só para você situar, eu falava da importância da perseverança, porque a perseverança é a maneira de exercitarmos a nossa obediência. E o que é fé? Fé é obedecer. Como que eu exercito a minha obediência? Obediência é uma decisão, você sabe disso. Como que eu exercito a minha decisão? Como que eu torno a minha decisão de obedecer contínua? Que ela não seja uma decisão de um dia e no outro dia ela venha falhar. Como que eu transformo a minha decisão de um dia em uma decisão constante, numa decisão que permanece? Perseverança. E é através da perseverança que eu manifesto a minha obediência, que as pessoas olham para mim e veem esse fruto do Espírito em mim, em nós, e através da minha perseverança, eu desenvolvo a minha fé, eu faço com que a minha fé cresça. Eu não só faço com que as pessoas vejam a evidência da fé, mas através da perseverança eu faço com que a minha fé venha se tornar uma fé robusta, que ela cresça, que ela se torne cada dia mais eficiente. Então Deus, ele tem promessas, ele tem um propósito na vida de cada um, ele tem promessas a respeito desse propósito, e o que nos leva até esse propósito, o que nos leva a alcançar essa promessa é o fato de nós perseverarmos naquilo que o Senhor tem nos falado e nos dito. Mais uma vez, dou as boas-vindas a todos que estão conosco, nem todo mundo entrou junto, os pastores que estão conosco, pastores de Goiânia, pastores do Norte, né? Macapá, Oiapoque, Recife, João Pessoa, pessoal de Rio Verde que está conosco, pessoal muito precioso lá de Rio Verde, os irmãos de Rio Verde, um abraço especial, pessoal lá do Sul, pessoal que está lá no Rio Grande do Sul, Cacequi, Quaraí, muito bom ter vocês, pessoal de Portimão, pastor Olaí, pessoal de Londres, Tati, pastora Cláudia, gente, muita gente em vários lugares, Nelson Yaju, que está lá no Cibidrico do Baixo, lá, como é que é? Cirulico de Baixo, Tirulipa, nunca sei o nome dessa cidade, gente do céu. É a Aline de Maceió. Maceió é uma cidade linda, maravilhosa, que Deus tem um plano tremendo. Só molhar a goela aqui. Pastora Maria de Fátima,
avisa o pastor Júnior Rocha que eu estou na live, não tem como falar com ele por telefone, tá bom? E a caneca não é parisiense, é irlandesa. Muito bem. Então vamos lá, queridos. O texto que eu comecei ontem foi esse, lá de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Mas hoje eu queria avançar um pouquinho, usando como base aquilo que eu acabei de falar. Quando nós lutamos, eu parei ontem de falar sobre isso, nós não lutamos de forma natural, nós lutamos de forma espiritual. A nossa luta, ela é espiritual. Teresina, um grande abraço para vocês. Vocês são uma bênção, irmão Teresina são um exemplo para mim. Então, queridos, nossa luta não é contra inimigos naturais, é contra inimigos espirituais. A nossa luta não é contra a razão, a nossa luta não é contra os nossos olhos. A nossa luta é contra aquilo que muitas vezes os nossos olhos não veem. Por isso que nós temos que viver pela fé, caminhar pela fé, e não baseado no que estamos vendo, no que estamos ouvindo, na circunstância, no que está acontecendo. E a perseverança é a capacidade de você não perder o foco da luta e do mundo espiritual, mas manter o seu foco na guerra espiritual, naquilo que nós estamos inseridos. Então, veja bem, a nossa luta ela vai além das conjunturas, ela vai além da circunstância. Nós não vivemos por vista. Você e eu não vivemos por vista. O que quer dizer essa expressão quando ela é dita a respeito de Abraão não viver por vista? Não é o natural que nos sustenta, é o espiritual. Nós não vivemos por vista porque não somos sustentados pelo mundo natural. Nós não somos, eu e você não somos sustentados pela terra, somos sustentados pelo céu. Talvez você vai dizer, mas Bispo Ronaldo, todos os dias eu como arroz, feijão, carne, e é isso que me dá força física para viver. Viver a vida natural. E se você não se alimenta da palavra de Deus, você não se alimenta do que é do céu, você não consegue viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E você não vai ter vitória nas suas guerras se você não se fortalece com o alimento do céu. Vocês se lembram daquela passagem de Jesus com a mulher samaritana? Então, ele está ali com a mulher samaritana, era mais ou menos a hora, meio-dia, né, o horário sol quente, e os discípulos entram na cidade, Jesus fica ali naquela fonte, e ele desenvolve aquele diálogo com a mulher samaritana. Eu não vou entrar no contexto do diálogo, outra hora eu falo sobre isso. Mas quando os discípulos voltam, a mulher samaritana já foi, e então ela entra na cidade, e Jesus está ali, os discípulos, quando estão vindo, de longe eles veem Jesus conversando com a mulher samaritana, e eles ficam um pouco inculcados, né? O que Jesus estaria conversando com uma mulher samaritana, uma prostituta, que seria que ele estaria conversando? Nós sabemos porque nós conhecemos o diálogo. Então os discípulos trazem comida da cidade, porque eles vão lá comprar comida, e eles perguntam para Jesus, eles põem a comida, Jesus não come, Jesus fica olhando assim para o horizonte, né? Pensativo, contemplativo, esperando a resposta da palavra lançada, porque toda palavra que você prega, um dia ou outro ela volta, a palavra ela produz o resultado para o qual ela foi lançada. Então não se preocupe quando você pregar a palavra, confessar a palavra, orar a palavra, ela vai trazer uma realidade de volta, porque a palavra ela tem poder. E Jesus havia feito isso com aquela mulher. Então ele está ali esperando, contemplando, aguardando em fé o resultado da palavra lançada no coração da mulher, que encontrou um solo fértil no coração daquela mulher. Então os discípulos perguntam para ele assim, mestre, você não vai comer, não tem fome, você não vai comer? Comida natural, a comida que eles tinham trazido da cidade. E Jesus responde para eles uma frase tremenda que mexe conosco, que diz assim, outra comida tenho para comer. Outra comida. Ele não está dizendo que nós não devemos comer a comida natural e nem dizendo que ele estava de jejum como nós estamos hoje. Aliás, hoje é um dia ótimo para jejuar aqui no Brasil, porque nós estamos de feriado, é um dia que você pode se dedicar à oração e à leitura da palavra muito mais. Até dava para a gente fazer essa live de 2 horas hoje, né? Tô brincando, não vou judiar de vocês não. Mas olha só, ele diz assim, outra comida tenho para comer, fazer a vontade do meu Deus, do meu Pai, fazer a vontade do meu Pai. Sabe, irmãos, o que devia nos sustentar, o que devia nos alimentar, o que devia realmente ser para nós a verdadeira comida, a nossa prioridade, não o que nós
vamos dar uma aqui de espiritual ao que a gente não come arroz, feijão, que a gente não come carne, que a gente... Não é isso. Mas a nossa prioridade deveria ser nos alimentarmos daquilo que vem do céu, do pão vivo que vem do céu, nos alimentarmos da vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E é interessante que quando ele fala isso, ele diz assim, vede os campos que já branquejam para a ceifa. Eram campos de muitas plantações de trigo. O trigo estava pronto para ser colhido. E o trigo, quando ele está pronto para ser colhido, quer dizer que ele está maduro. E quando ele está maduro, ele fica amarelado. E os campos de trigo, quando estão prontos para ser colhidos, eles ficam amarelados e o sol bate, parece ouro. Aquilo brilha. E Jesus diz assim, vejam os campos, eles branquejam para a ceifa, para colher. Jesus diz assim, olhe para os campos, ou seja, olhe para lá, olhe para o horizonte. E quando eles olham para o horizonte, Jesus não quer que eles prestem atenção no trigo, porque está vindo uma multidão de samaritanos, aonde aquela mulher havia falado de Jesus, evangelizado. Eu não sei quanto tempo passou entre a saída da mulher e a volta, acredito que quase 6 horas, eles ficaram ali, da mais ou menos meio-dia até quase o pôr do sol naquela fonte, comeram e descansaram, e então agora aquela mulher está voltando com aquela multidão de pessoas, com aquela multidão de samaritanos. E por que Jesus fala, os campos branquejam? Porque os samaritanos tinham o costume de vestir roupas brancas. Os samaritanos, por costumes, usavam roupas brancas. Eles eram considerados impuros. Então, para demonstrar que eles não eram impuros, havia um costume, uma cultura de usarem roupas brancas. Queridos, quero que vocês prestem atenção comigo nisso aqui. Depois vocês batem papo entre si, mas presta atenção em mim aqui, anota isso. Então Jesus diz assim, olhem para os campos, olhem para o horizonte, olhem para onde estão as pessoas, olhem para o mundo, ele está dizendo. E os campos branquejam, ou seja, os campos que estavam dourados agora estavam ficando brancos, porque aquela multidão estava vindo até Jesus, aquela multidão de gente vestida de branco. E por que aquela multidão estava vindo? Porque Jesus, ao invés de buscar a comida natural, ele preferiu se alimentar da vontade de Deus. Ele, antes de buscar comida, ele foi pregar para aquela mulher, e aquela mulher se tornou uma missionária. Às vezes nós precisamos perseverar nisso, irmãos, em fazermos a vontade de Deus, porque o que nós não podemos viver por vista, por circunstância, o natural não pode nos comandar. A ansiedade e a necessidade do dia a dia, ela não pode nos dominar e ela não pode dizer como deve ser o nosso padrão de vida. Precisa ser a palavra de Deus. E se nós não descobrirmos o que é perseverar nisso, nós não vamos conseguir nos alimentar do céu e nos alimentar da palavra de Deus. Olha, nos alimentar da palavra de Deus, viver por fé e não por vista, é viver além das emoções, é viver além dos nossos sentimentos, é viver além do que aquilo que os nossos olhos veem, mas viver em cima daquilo que a fé nos inspira, a palavra de Deus nos lida. Eu quero que você preste atenção nisso, por favor. Você não luta com o inimigo na esfera do raciocínio lógico. Você não luta com o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? Quem é o seu inimigo? Em primeiro lugar, o seu maior inimigo é você mesmo, não é o diabo. O diabo é seu inimigo, mas não é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo é você, sua carne. E você não luta com ele na esfera do raciocínio lógico. Você não luta com a sua alma, né? Seu primeiro inimigo é sua carne, seu segundo inimigo é sua alma não transformada, sua alma não renovada. O fato de você não renovar a sua mente com a palavra de Deus, ela se torna opositora à palavra de Deus. Ela se torna opositora à palavra de Deus. A sua alma, os seus sentimentos, conceitos contrários à palavra de Deus começam a lutar com você. Os sentimentos, a expressão, as memórias negativas, as suas feridas na alma, as feridas. Deixa eu te explicar uma coisa, eu não sei com quantos anos você se converteu, eu me converti, eu tinha 19 para 20 anos. Na barriga da minha mãe, até os 19, 20 anos, Satanás trabalhou na minha vida para gerar feridas. Então, outro dia eu falei para vocês que a minha mãe foi obrigada pelo meu pai a tentar o aborto. Ele queria que ela abortasse, meu pai biológico, mas ela não abortou. Isso trouxe uma ferida na minha alma, mesmo eu estando dentro da barriga da minha mãe, no feto. Quando eu fui nascer, havia muitas complicações, isso trouxe feridas. A minha infância foi difícil, isso trouxe feridas. Eu convivi com irmãos por parte de mãe,
E com padrasto, isso também trouxe feridas. Eu não vou entrar nos detalhes. Quando a minha vida de ímpio, eu pequei, eu fui para o mundo, me envolvi com droga, um monte de coisa. Isso tudo foi trazendo feridas e conceitos errados na minha vida. Uma vida rebelde, uma vida fora da palavra. A rejeição do meu pai biológico, a maneira como ele me rejeitou antes de eu nascer, depois que eu nasci, quando eu já era jovem, as formas como ele me rejeitou, trouxe grandes feridas. Feridas na nossa alma se tornam fatores limitadores na nossa vida, no nosso comportamento. Se elas não forem curadas, se essas feridas não forem curadas e saradas, nós seremos pessoas que, mesmo salvos, teremos comportamentos, temperamentos limitados ou comportamentos limitadores por causa da ação do diabo na nossa vida. Por isso que a nossa alma também se torna um inimigo quando ela não é sarada, curada e não é transformada. Espiritualmente também nós temos inimigo. A Bíblia diz que Satanás é o inimigo da nossa alma. Ele e seus demônios são inimigos. Mas nós não vamos vencer a nossa carne, nós não vamos vencer a nossa alma, que também é, quando não curada, é o nosso inimigo, e não vamos vencer os demônios com raciocínio lógico. Não é assim. Precisamos discernir o que o Espírito Santo fala no nosso espírito. E para discernirmos a voz do Espírito Santo no nosso espírito, o nosso espírito que nasceu de novo, ele precisa dominar, ele precisa falar a nossa alma, a nossa mente. E para que a nossa mente consiga entender o que o Espírito Santo está falando no nosso espírito, a nossa mente precisa ser renovada pela palavra. A nossa carne nunca vai entender a linguagem do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. A nossa carne ela precisa ser dominada, subjugada. E esse processo não é lógico, não é raciocínio. Você não vai lidar com a guerra espiritual, com os demônios, com a situação, com raciocínio lógico. Você vai lidar com eles com a vida espiritual. Por isso você precisa entender o que é a perseverança e como ela é importante na guerra. Jejum, a oração é uma arma de guerra. E para manter firme-se no jejum, você precisa perseverar. Nós estamos no 4º dia e ontem houve pessoas que me disseram que aquela palavra sobre a perseverança como arma de guerra foi muito importante, porque ontem havia gente querendo fraquejar no jejum. Não desista, não pare, é um processo, nós estamos construindo algo. Lembre-se, as muralhas de Jericó não caíram no 1º dia, nem no 2º, nem no 3º, nem no 4º, foi no fim de um processo de perseverança. Foram 7 dias rodeando aquelas muralhas. O jejum é assim. Nós estamos num processo como Naamã não foi curado no 1º mergulho. Naamã não foi curado no 2º mergulho. Naamã não foi curado no 3º mergulho. Existe um processo que Deus estabelece para obtermos vitória. E isso é algo espiritual. E a perseverança é a maneira de nós exercitarmos a nossa obediência, a nossa fé, nessa batalha espiritual que estamos travando, usando como armas o jejum e a oração. Se você está entendendo, diga, estou entendendo, glória a Deus, amém. Isso é profundo sim, eu sei que é. Não é lógico, olha só irmãos, deixa eu te explicar como isso não é lógico. Às vezes as pessoas tentam entender a Bíblia com a mente. Você não vai entender a Bíblia com a mente. Você precisa absorver a Bíblia com a mente. A mente é um depósito, a mente é um celeiro, então você precisa ler e entender a Bíblia, você precisa gravar a Bíblia com a mente, você precisa ver, então você grava, você precisa ouvir, então isso traz memórias, você grava a Bíblia com a mente. Na medida que você estuda e medita, você tem entendimento do que está dos registros bíblicos na sua mente, e na medida que você se envolve com a exposição, a pregação da palavra, e na medida que você se envolve na intimidade, na comunhão com o Espírito Santo, esse entendimento que você tem da Bíblia se torna revelado, se torna uma revelação na sua vida. Essa revelação que vem sobre a sua Bíblia, sua vida, queridos irmãos, a revelação é resultado do entendimento que você tem do estudo da palavra, dos registros que você tem da leitura da palavra e de ouvir as pregações. Essas atitudes natural, mental, geram uma revelação espiritual. Se você está entendendo, pelo amor de Deus, diga sim, para que eu possa continuar. Isso não é lógico, isso não é lógico. Deus não trabalha em princípios lógicos de entendimento. Deus trabalha em cima de princípios
de revelação. Olha só, deixa eu colocar na sua mente aí agora um ponto de interrogação, um que para você pensar, para você buscar de Deus. Ó, Jesus com uma multidão de 5.000 homens, famintos, sem contar as mulheres e as crianças. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Alimentam 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Uma multidão. Sobra 12 cestos. Isso é lógico? Isso é lógico? Não. Isso é sobrenatural. O céu, o sobrenatural, se manifestando na terra, no natural. O céu governando uma situação da terra. Para os discípulos, a situação da terra era fome. Uma multidão que não tinha onde buscar comida. Então, Jesus ensina para eles, não olhem para a circunstância, não olhe aonde não há onde comprar comida, não olhe que 200 denários não é suficiente, não olhe o tanto de gente, olhe para o céu. E saiba que do céu pode vir a resposta. Agora, você pensa que isso não é lógico, 5 pães, 2 peixes, dar de comida e sobrar 12 cestos, de 5 pães e 2 peixes sobrar 12, se já era um milagre, imagina antes de gerar 12 cestos, uma multidão comeu. Quer dizer, quantas centenas de cestos de pão não foi necessário? Não é lógico. Agora preste atenção, porque vai ficar um pouco mais complicado. Jesus está diante de uma outra multidão, grande, e ele tem agora 7 pães e alguns peixinhos. 7 pães e alguns peixinhos. Ele novamente manda o povo sentar, aquela multidão come e sobra 7 cestos. 7 pães, 7 cestos. 7 pães, 7 cestos. Presta atenção. Como que 5 pães gera 12 cestos? E por que 7 pães, que seria mais do que 5, não gerou mais do que 12 cestos? Por que 7 pães gerou menos? Gerou 7 cestos depois da multidão ter comido. O menos gera mais, o mais gera menos. É lógico isso? Não, gente. Não é lógico. Porque você, na fé, quem anda por fé, não anda na lógica da terra, mas anda no sobrenatural, anda na soberania, anda no poder de Deus, anda naquilo que, na maneira como Deus age, opera. Deus não está preso à lógica do homem, Deus não está preso em fazer milagres na sua vida segundo a lógica, não tem lógica. Escute, pega isso que eu vou te dar agora. Não tem lógica o que Deus vai fazer na sua vida nos próximos dias. Domingo eu entreguei uma palavra profética dizendo que Deus vai abreviar a vida de muitos 2 anos. A pessoa em 2 anos, ela vai viver em poucos dias 2 anos, Deus vai fazer um milagre. E alguém disse, não tem lógica isso, bispo? É claro, eu sei que não tem. É a lógica do céu. E quem é que vai receber isso? Quem dá mais dias? Quem dá mais oferta? Não sei. Por quê? Porque não tem lógica, não existe lógica. Às vezes quem deu mais vai receber menos, e talvez quem deu menos vai receber mais, não tem lógica. 5 pães, 12 cestos, 7 pães, 7 cestos. Não existe uma lógica, irmãos. Não existe uma lógica. Então Deus, Ele quer levar você, nós precisamos, irmãos, nós precisamos entender a experiência dos pães e dos peixes para entender que a gente não caminha no lógico. A fé desafia as estatísticas. A fé desafia as previsões. A fé confunde a razão. A fé muda a circunstância. Então a televisão, os jornais, a economia, os meios de comunicação vão trazer para você uma estatística, uma previsão. Elas vão trazer para você um resultado, um prognóstico. A fé desafia isso. A fé desafia. E como que eu exercito a minha fé, bispo? Perseverança. Perseverança. Ontem eu fiz um comentário com vocês sobre João 15 e depois você vê lá para você entender o que Deus quer falar. Combate o bom combate da fé. Se você não lutar o bom combate da fé, você não vai mudar a sua realidade. É a fé que vai mudar a sua realidade. É a fé que vai mudar os prognósticos. É a fé, olha, o desânimo
Deixa eu te dar, persevera, não desanima, não retroceda, vá em frente, deixa a perseverança ser hoje o alimento da sua fé. Irmãos, a fé é quando o céu invade a terra. Então você tem uma realidade natural, Deus quer invadir a sua realidade natural, escute, pega essa palavra profética de hoje para você, Deus quer invadir a sua realidade da sua família, Deus quer invadir a realidade do seu casamento, Deus quer invadir a realidade da sua empresa, Deus quer invadir a realidade da sua vida financeira, Deus quer invadir a realidade da sua vida, Deus quer invadir a realidade da sua vida ministerial, da sua vida espiritual, Deus quer invadir a sua realidade natural, Deus quer trazer o céu sobre você, Deus quer trazer algo sobrenatural. Olha, nós estamos vivendo uma época, queridos, de mudanças rápidas e imprevisíveis. Em 3 meses, nós vivemos mudanças que não vivemos em 30 anos. Em 30 anos, o que nós vivemos nos últimos 3 meses de pandemia foram mudanças que nós não vimos nos últimos 30 anos. Queridos irmãos, eu espero que vocês estejam prestando atenção e anotando isso que eu estou falando para você. E estas mudanças que estão acontecendo, nós só vamos conseguir digerir, deglutir, nós só vamos conseguir percebê-las se nós tivermos fé para entendermos que a boa e poderosa mão de Deus está nessa situação. Você nunca precisou tanto de crer como agora. Você nunca precisou tanto de fé como agora. Fé é obedecer. Obedecer é uma decisão. Perseverar é o exercício da obediência. É o exercício da decisão de obedecer. Perseverar é o exercício da sua fé. Olha, Mateus capítulo 9, versículo 23. Abra sua Bíblia lá. Mateus 9, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim lá: tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis para Deus. Há impossíveis para nós. Há coisas que para mim e para você são impossíveis. E aquilo que é possível, nós devemos fazer. Então nós devemos levantar cedo e trabalhar, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos jejuar, nós devemos orar, nós devemos pregar, nós devemos ser fiel, nós devemos orar, porque isso é possível. Isso, nada nos impede de fazer isso. Mas e o impossível? Deus faz, porque Deus, escute o que eu vou te dizer, Ele não é Deus do possível, Ele é Deus do impossível. O homem, ele é limitado, eu e você temos limite, nós temos possibilidade de fazer algumas coisas, e devemos fazer. E se nós não fizermos o que é possível, Deus não faz o impossível. O impossível é o milagre. O milagre é resultado de um ambiente de fé. É necessário que haja fé no ambiente para que Deus opere o milagre. Deus não age por dó. Deus age por propósito. Então, segundo o propósito de Deus na sua vida, e se você crê no propósito, e se você está no processo, então os milagres virão. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, as coisas vão cooperar para o seu bem se você está vivendo o propósito. Se você não está vivendo o propósito, as coisas não vão cooperar para o seu bem. Possivelmente elas vão cooperar para o seu mal. As coisas vão cooperar para o seu mal se você não sabe qual é o propósito, se você não vive o processo que te leva ao propósito. Mas se você vive o processo que te leva ao propósito, fica tranquilo. Deus vai fazer o impossível. O processo é o possível, é o que você pode fazer. E no processo, segundo a tua resposta, a obediência, a perseverança na obediência, Deus traz o impossível. Então, a fé, ela traz a promessa de Deus. Aquele que obedece à vontade do céu, a provisão vem do céu. Olha só, aquele que persevera na vontade de Deus, aquele que obedece à vontade de Deus, ele persevera. E aquele que persevera, ele traz a promessa, o futuro, para a sua realidade, para o seu presente. Quem persevera, quem obedece, quem persevera na decisão de obedecer, quem exercita a sua fé, traz a promessa, futuro, para a realidade, presente.
Você tem a capacidade de trazer o seu futuro para o seu presente. Jesus, Ele é a suficiência e nele está toda a nossa promessa. Tudo que Deus tem para fazer para a sua vida está em Jesus. Na medida que você persevera na obediência, em fazer a vontade de Deus, você traz a promessa para o presente. Você antecipa o futuro para o presente. Você traz a promessa para você começa a viver. É uma realidade. Meus irmãos, lá atrás Deus tinha uma promessa na minha vida, que eu me tornaria um pregador da palavra. Hoje eu estou fazendo isso aqui. Eu estou vivendo a promessa. Eu estou vivendo o futuro, que agora é uma realidade na minha vida. Deus tem isso para você. Deus quer levar você, eu não sei qual é a promessa que Ele tem para sua vida, mas Deus quer que você viva presente. Por quê? Como assim, bispo? Hebreus 11:1. A fé é ser no presente. É, verbo ser no presente. Deus quer trazer a promessa para a sua realidade. Então, Deus tem uma promessa de um casamento, Deus tem uma promessa de uma família, de uma cura, Deus tem uma promessa de uma restauração, Deus tem uma promessa de prosperidade na sua vida. Então, Ele quer trazer isso para a sua realidade, mas você precisa perseverar, exercitar a sua obediência. Então, o futuro, olha só, nós trazemos o futuro, a promessa, para o nosso presente, para a nossa realidade. Se não houver fé em nós, essas mudanças que esse tempo está gerando, elas vão produzir em nós uma deformidade e não um crescimento. Tem muita gente exteriorizando deformidades, defeitos, feridas, debilidades de caráter. Tem muita gente pondo para fora o seu temperamento não mudado, não transformado. Tem gente pondo para fora obras da carne. Tem gente trazendo à evidência aquilo que não foi transformado. Tem gente, um monte de crente mimimi, milindroso, egocêntrico. Tem um monte de gente emburrado. Tem um monte de gente que não quer ir mais na igreja porque a gente fala uma verdade, chama atenção, exorta. Sabe por que ela está externalizando a sua deformidade? Porque ela não está perseverando na fé para que o fruto do Espírito se manifeste. Lembra que eu falei isso ontem em João 15, permanecer? O fruto do Espírito não vai, Deus não pode, sem ele você não pode ser transformado. Sem mim nada podeis fazer, você não pode ser transformado se você não permanece. Se você não persevera na decisão da obediência. Eu não posso obedecer no princípio da minha vida cristã, então no início da minha vida cristã eu decidi obedecer a Deus, a minha liderança, eu decidi andar por um princípio de obediência e submissão a Deus, as pessoas que Deus levantou na minha vida, o meu pastor, o meu discipulador, e agora que eu já sei alguma coisa, ouvi algumas palavras no YouTube, talvez fiz um seminário, eu não preciso mais obedecer ninguém, agora que eu ouço palavras no YouTube, eu já acho que eu já sei, eu já posso fazer o meu próprio canal no YouTube, eu já posso pregar o que eu quiser, eu já posso sair por aí dizendo, porque eu agora tenho... Não, não é assim. Decisão de obedecer, ela nunca vai parar. Mesmo que você esteja pregando a palavra e mesmo que você esteja sendo canal de transformação, não é assim que funciona. Então, olha só, se não houver fé em mim agora, essas promessas elas não vão se cumprir, porque as mudanças que estão acontecendo no mundo, eu não vou saber digerir, deglutir, e elas não vão produzir em mim algo bom, elas vão fazer a minha deformidade crescer mais ainda. Se você não tiver disposição de perseverar na fé, você não vai processar as mudanças, isso não vai levar você ao futuro presente, não vai fazer que o seu futuro se torne a sua realidade, vai fazer que o seu passado te alcance. Você vai voltar a ser escravo da rebeldia, você vai voltar a ser escravo daquilo que você era lá atrás. Talvez você não vai ser escravo da bebida, talvez você não vai ser escravo da droga, talvez você não vai ser escravo da prostituição, como você foi quando era ímpio, mas você vai ser escravo de novo da rebeldia. Sabe por que o povo de Israel se tornou escravo do Egito? Porque eles se rebelaram contra Deus. Escravidão é um sinônimo de rebeldia. Quando lá no deserto eles queriam voltar para o Egito, eles queriam voltar para a rebeldia, eles queriam se rebelar contra Deus, se rebelando contra Moisés e a liderança que Deus havia levantado. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue captar isso? Que a perseverança é uma arma de guerra porque ela me ensina a tratar comigo mesmo. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. O futuro é um lugar. Como assim, bispo? Deus tinha uma promessa para o povo hebreu. Deus fez a promessa para Abraão, Deus refez a promessa para Isaac, Deus refez a promessa para Jacó, Deus falou da promessa para José. Qual era a promessa? Levar o povo para a terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Essa era a promessa. Então ele fala para Moisés que em Moisés ele vai cumprir a promessa. A promessa era um lugar, terra de Canaã.
A promessa não era um tempo. Por que levou tanto tempo? Por causa do coração, da rebeldia. O que transforma a promessa num tempo futuro na sua vida é o fato de você não andar em perseverança, você não obedecer à vontade de Deus. Quando você obedece, Deus abrevia o tempo. Deus abrevia o tempo. Não precisa de 40 anos no deserto quando eu tenho a disposição de obedecer. Eles podiam ter entrado em um dia na Terra Prometida. Você consegue captar isso? Você consegue receber isso aí na sua mente agora? O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Olha só, queridos irmãos, aonde você anda por fé, você marcha para tomar posse do seu futuro. Foi isso que Deus disse para Moisés quando eles chegaram na beira do Mar Vermelho. Eles chegaram na beira do Mar Vermelho, os soldados egípcios enviam e o povo começou a murmurar: Senhor, nós vamos morrer aqui. E Moisés foi orar e Deus disse: não é para orar. Diz o povo que marche, quer dizer, ande por fé, porque o mar estava fechado. Põe o pé nas águas. Isso é perseverar. Deus tem dito para mim e para você: vamos, põe o pé nas águas, põe o pé nas águas. Ele vai abrir o mar. E se o mar não abrir, nós vamos passar por cima. Nós vamos andar sobre as águas. Amém, irmãos? Eu queria muito que você entendesse isso nessa tarde. 2020 vai ser um ano que vai ficar marcado na nossa história, na história da humanidade. Por quê? Porque nunca na história da existência humana se viveu o que nós estamos vivendo agora. Uma pandemia que parou o mundo. Nunca um vírus invisível, algo invisível que fez o mundo parar. Uma guerra foi instaurada sem soltar um tiro, um míssil. O mundo está todo em alvoroça. Nunca se viveu isso. Isso vai ficar marcado na história da humanidade. 2020 nunca vai sair da sua memória. Nunca vai ficar. Daqui um ano o seu Facebook vai se lembrar disso. Daqui 2, daqui 7, daqui 10. Vai ficar tudo marcado na sua vida. Um ano de muita luta, mas é um ano que nós estamos aqui para vencer, queridos. Olha, meus irmãos, nós não fomos feitos para o conforto, nós fomos feitos para a batalha. Nós somos soldados, nós fazemos parte de um exército. Jesus é o nosso general. Deixa eu te dizer uma coisa: viver pela fé não é simplesmente você querer que as coisas... simplesmente, cara, viver pela fé não é simplesmente você querer que as coisas que você deseja aconteçam. Viver pela fé é trabalhar, cooperar, andar segundo a vontade de Deus para que a vontade de Deus se realize. Viver pela fé é não querer que a sua vontade humana se torne realidade. Viver pela fé é desejar que a vontade de Deus, é trabalhar e cooperar para que a vontade de Deus seja feita na minha e na sua vida. Você consegue compreender isso? Você consegue? E para isso acontecer, viver pela fé é viver uma vida de perseverança. Uma vida onde eu creio, onde eu espero, onde eu busco de Deus a vontade dEle. Viver pela fé, perseverar, é decidir não a minha, mas a vontade dEle que vai prevalecer. O que é perseverança para você? O que é perseverança para você? Eu anotei aqui alguns conceitos de perseverança. Já que vocês estão querendo escrever aí, escreve para mim o que é perseverança para você. Você pode anotar aí para mim o que é perseverança? Você consegue fazer isso? O que é perseverança para você? Eu anotei aqui uma definição de perseverança. Eu vou ler aqui do dicionário uma definição de perseverança, mas eu queria ouvir a sua, porque depois eu vou falar a minha definição de perseverança para você. Escreve aí. Qual que é a sua definição de perseverança? Você consegue colocar em poucas palavras, 2 ou 3 palavras? Pastor Lutigar, eu sei que você está aí comigo. O que é perseverança para você? O Igor Godoy colocou aí, Pri Godoy colocou aí: nunca desistir. A Brenda: não desfalecer em meias batalhas. Rodrigues: não desistir. Miriam: perseverança é não desistir. Perseverar na fé. Cadê os pastores de plantão aí? Coloca aí uma definição: não desistir daquilo que eu quero. Gente, a expressão não desistir ela é muito comum. Explica mais. Pastora Cláudia: não desistir nunca. Não, explica mais. Outra palavra: pensa, busca algo aí. É assim que a gente desenvolve. Pastora Graciele: permanecer. Ótimo, mas eu quero que você flua mais. Deixa fluir. Vai, cadê? Pastor Lutigar, Pastor Elmarne, Pastora Maria. Coloca aí para mim, Rafa: não desistir ao mesmo quando a circunstância... Gente, não use a palavra desistir mais para falar sobre fé. Não use. Busque outra palavra: prosseguir.
Gostei. Prosseguir. Vamos lá. Vai, busca aí. Eu vou ler para você aqui. Conservar firme, constante, persistir, prosseguir, continuar, ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar, persistir, conservar a força ou conservar a ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar a rota, sem variar o seu intento, ok? Jesus ele fala 4 versículos sobre perseverança. Ele diz assim, ó, Mateus 10, 22, eu vou ler os versículos e vou falar qual é a minha caminhar mesmo que na adversidade. Muito bem, Lutigar, eu quero ver os outros pastores aí, depender totalmente de Deus. Muito bem, Cláudia. Ser indesistível, boa, gostei dessa aí, filha. Olha só, Jesus diz assim, Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13, ele repete essa frase. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Se você já tem a salvação? Jesus está dizendo que você perde a salvação sem a perseverança? Vamos lá. Marcos 13, 13, ele está dizendo assim, sereis odiados de todo por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até quando que eu devo perseverar? Qual é o limite da minha perseverança? Qual é o limite da minha perseverança? Ele diz, até o fim, até o último dia. Por quê? Perseverar é viver pela fé, a perseverança é a expressão da fé. Porque, então deixa eu te dar aqui, eu já vou voltar nesse versículo aqui do porquê que eu tenho que perseverar até o fim para mim ser salvo. Como, eu perco a salvação? Perde, não perde? Como é isso? Deixa eu te falar a minha definição de fé. Para de postar aí agora comentários e preste atenção. Deixa eu te dar uma perseverança de fé aqui. Deixa eu te dar um conceito de perseverança de fé. Tá bom? Ok? Ok? Preste só atenção. Vamos supor que você está numa luta de boxe. Uma luta de boxe. Ou de MMA. Preste atenção. Para de digitar agora para você prestar atenção. Você está numa luta de boxe. E alguém te dá um cruzado de direita. No queixo. E você cai. Né? Na luta você toma um golpe, um cruzado de direita ou de esquerda. E você cai. Quanto tempo leva para você levantar? Você tomou um golpe, você passou por uma luta, você tomou um cruzado, uma traição, um abandono, uma rejeição, uma falência, uma desilusão, um fracasso, um golpe duro. Quanto tempo leva para você levantar? Olha, vocês assistem luta de MMA, não sei se vocês assistem, ou de boxe, elas são diferentes. Na luta de boxe, que quase não se usa mais, antigamente o sucesso era a luta de boxe, agora quase não se usa mais, agora a moda é MMA, vale tudo, UFC. Na luta de boxe, havia umas regras muito definidas, você só podia lutar com as mãos e com as luvas, mas quando um lutador, lembra do Mike Tyson? Quando um lutador dava um soco, um direto, e o outro caía, o juiz interrompia a luta e ele contava até 10. 1, 2, 3. E aquele lutador que havia caído, ele tinha um tempo para se recuperar. Ele tinha um tempo para se recuperar. 1, 2, 3, 4. Ele tinha até 10 segundos para levantar os punhos e dizer, estou pronto para continuar. Se ele continuasse com as luvas abaixadas, o juiz entendia o quê? Entregou os pontos. Então ele tinha um tempo para isso. Deixa eu te falar uma coisa. Antigamente, quando você era mais novo na fé, na luta do dia a dia, você talvez até nem precisasse reagir rapidamente. Talvez nem fosse assim. Talvez até você tivesse um tempo para reagir. Hoje, não existe mais luta de boxe que faça tanto sucesso. O que faz sucesso hoje é MMA, UFC. E você já viu como é? Vale tudo. Vale tudo. Na guerra, vale tudo. E quando um lutador dá um soco que o outro cai, o juiz não para a luta.
o lutador muda no outro, é aí que ele bate mesmo, ele tem que confirmar ali o nocaute, é aí que ele vai. Então, quanto antes aquele lutador que caiu levantar, quanto antes ele reagir, menos possibilidade de derrota ele tem, menos possibilidade de perder ele tem. Muito, no MMA não é assim não, Denise, não tem 10 segundos não, tem 10 segundos não. Olha só, quando ele toma o golpe e cai, o outro monta em cima para confirmar. Não tem isso, quer dizer para você que nós vivemos um tempo em que não há tempo mais, não há como você esperar mais, não há tempo para você melindrar, não há tempo para você ficar de bico, não há tempo para você ficar, ai, tô sofrendo, ai, que luta, ai, que derrota, ai, que dor, ai, foi traído. Não tem tempo mais. O que é perseverança? É a sua reação diante do golpe. O que é perseverança? É quando você toma um golpe, que a vida nos proporciona isso, ela vai fazer isso conosco. Se você não levou, você vai levar muitos ainda, tá? Se você não entendeu isso, então, quanto tempo leva do momento que você toma o golpe até o momento que você se levanta? Isso é perseverança. Perseverar é você se levantar o mais rápido, é você voltar para a batalha, é você se refazer, é você se recompor. E como que aqueles caras, aqueles lutadores lá do MMA faz? Na hora que eles tomam o golpe, que eles ficam tontos, eles começam também a golpear e eles se levantam. Sabe, irmão, se você não lutar, você já perdeu a batalha. Se você não perseverar na batalha, você perde a batalha. Se você não lutar segundo as normas. A Bíblia fala isso, Paulo fala isso, o atleta não será coroado se ele não lutar segundo as normas. Ele está usando a luta grego-romana daquela época para explicar isso. E se você não entender que agora vale tudo, você vai perder a batalha, não haverá coroa. Não virá sobre você. Perseverar é exatamente isso. É você não se prostrar, é você não desanimar, é você levantar e pela fé, mas eu estou golpeado, eu estou abalado, eu estou enfraquecido, mas é o Senhor que me fortalece, é Ele que me sustenta. É quando eu estou fraco é que eu estou forte. A alegria do Senhor é a minha força. É quando eu me entrego a Ele que Ele me fortalece, e a força não depende de mim, depende dEle. E quando eu tomo um golpe que eu percebo quanto limitado eu sou, é nessa hora que eu tenho que buscar dEle a força para vencer a batalha. Isso é perseverar, irmão. Você está me entendendo? Você está captando o que eu estou falando para você? Sabia que você foi feito para se recuperar? Eu já fiz muitas cirurgias. Várias. Muitas, talvez seja a expressão, várias cirurgias. Eu já fiz cirurgias, umas 3, que abriram meu peito todo assim, abriu tudo assim, sabe? Abria, botava aquele negócio assim para fazer as cirurgias. Se eu tirar minha camisa e mostrar, você vai ver que eu tenho uma facilidade de cicatrização muito boa. Se eu abrir a minha camisa e te mostrar, pelo vídeo talvez você nem veja a cicatriz tão fininha que é. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu sofri uma queimadura. Uma prima minha e uns primos meus jogaram sobre as minhas costas, no outro dia eu falo disso, jogaram sobre as minhas costas jornal e muito plástico pegando fogo. Eles fizeram uma bola enorme assim de jornal, plástico, e eles foram jogar no lugar que caiu nas minhas costas. Eu queimei minhas costas todas, da nuca até aqui acima das nádegas. Eu queimei todas as minhas costas, ficou queimado. Eu fiquei 2 meses de barriga para baixo sendo cuidado por fleiras, porque naquela época aqui no Novo Mundo não havia hospital, posto de saúde. Eu era menino, era época só de terra aqui, não tinha nem muitas casas, mas tinha aqui um convento e umas fleiras que cuidaram de mim. E graças a Deus eu fui curado, mas ficou uma cicatriz. Se você olhar hoje, porque eu tenho pelos nas costas, talvez você não veja a cicatriz da queimadura. Por quê? Por que você não consegue ver as cicatrizes das minhas cirurgias? Por que você não consegue ver as cicatrizes das minhas queimaduras direito? Eu tive um corte no ombro muito grande aqui, ó. E se você me ver sem camisa, você talvez não perceba muito esse corte que eu tenho no ombro aqui. Sabe por quê? Porque cicatrizou. Poder de recuperação que nós temos. Quando você corta, todo o seu organismo começa a trabalhar e concentrar naquele ferimento. Você pode ver que o ferimento está doendo, sabe por quê? Porque todo o corpo agora está concentrado na ferida para recuperar. Nós fomos criados com a capacidade de recuperação tremenda. Nós fomos criados com a capacidade de não morrer. Deus nos fez para a vida eterna. Foi o pecado que trouxe a morte. Por isso que o seu corpo físico ele tem a capacidade natural de reagir para se recuperar diante de qualquer coisa ou enfermidade. Ele mesmo começa a criar anticorpos e tudo mais. E sabe por que isso?
porque você tem a capacidade de se levantar diante de um golpe, de uma queda. O nome disso é perseverança, é você decidir obedecer e perseverar e não desistir, não voltar atrás, não entregar os pontos. Ah, mas você não sabe como é a minha vida, você não sabe pelo que eu passei, você não sabe o que eu vivi, você não sabe a minha dificuldade. Eu não sei de nada disso que você está vivendo, mas eu sei que é isso que Deus quer para você, que você não desista, que você persevere, e é por isso que Ele nos chamou para esse jejum, para esse tempo de oração, para Ele gerar em nós essa característica de sermos indesistíveis, de nós não perdermos a capacidade de perseverar, de ir em frente, porque aquele que perseverar será salvo. E a palavra salvo ali não tem a ver com a vida eterna, tem a ver com a vida aqui na terra, com a vida eterna aqui na terra, tem a ver com alcançar o propósito dele aqui na terra. Salvo para o céu, você já está. Salvo para se livrar do julgamento, salvo do inferno, você já está. Isso você não vai perder. Mas o que ele está falando, salvo ali com letra minúscula, é salvo de viver uma vida aqui como alguém salvo, trazer o reino de Deus, viver alguém que tem o reino de Deus dentro de si, alguém que tem a promessa, que não vive no deserto, que não vive no Egito, mas que vive em Canaã, porque Deus tem para você uma vida abundante, uma vida frutífera. Se creres, se me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É isso que Ele tem para você. O que falta? Perseverar na decisão que você tomou um dia de entregar sua vida para Jesus, na decisão que você tomou um dia de obedecer a Deus, de ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, na decisão que você tomou um dia quando você foi batizado, de ter a Bíblia como sua única regra de fé em vida e de você obedecer à vontade de Deus. Isso é perseverar. Você me entende? Bom, nossa live caminha para o fim. Nós estamos chegando já nos 3 últimos minutos dessa live. E eu queria muito dizer para você que Deus, Ele te chamou para perseverar nele. Perseverar nele. A Bíblia fala de vários exemplos de homens e de Deus que perseveraram e alcançaram vitórias tremendas na sua vida. Foram vitórias fabulosas. Eles se tornaram instrumentos de Deus, potenciais de Deus, indescritíveis, porque eles perseveraram. Eles perseveraram, eles perseveraram. Eles perseveraram no Senhor de uma forma sobrenatural. Eles perseveraram no Senhor de uma forma tremenda. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Está aqui, ó, perseverança e obedecer. A expressão da fé é obediência. Fé é uma decisão, ok? Gálatas 6,9 diz assim: não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se continuarmos perseverando, nós vamos colher. Deus quer levar você a colher na sua vida milagres, o sobrenatural. O céu quer invadir a sua realidade, o sobrenatural quer invadir o seu natural. Se não cansarmos de fazer o bem, o que é certo. Tiago 1, 2 a 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ser aperfeiçoado. Filipenses 3, do 13 ao 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, da soberana vocação. É a perseverança que vai te levar a alcançar o propósito. Não, você não é mais bonito, não é porque você tem os olhos verdes, é a perseverança que vai te levar a alcançar o propósito. Amém? 1 minuto e 10 para encerrar a live. Coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você para Deus te dar um batismo de perseverança em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus eu oro. Peço que o Senhor traga um batismo de perseverança sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Toma cada um, Senhor, aqui no dia de hoje e leva-nos, ó Deus, a termos como característica perseverança. Tira agora o desânimo. Tira agora, Deus, toda a sensação de desânimo. Tira todo o medo. Tira todo o pensamento de voltar atrás. Tira toda a desistência. Tira agora, Senhor, toda a desistência. Não nos leve a olhar para trás, mas, Senhor, em nome de Jesus, leve-nos a viver o futuro, que é um lugar e não um tempo, a promessa, o propósito.
Abençoe cada um agora, Senhor, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Irmãos, amanhã nossa live, meio-dia. Nós temos mais amanhã e depois. Sábado nosso jejum termina às 13 horas, ok? Domingo nós vamos encerrar nossa campanha das 100 cestas. Quem já tiver e quiser entregar na